Agora são 10 horas e 16 minutos. Ontem nós conversamos com o deputado federal Enio Verri e hoje vamos conversar com o deputado federal Ricardo Barros. Enio Verri está na equipe de transição e nós vamos conversar com o líder do governo, do atual governo na Câmara de Deputados, deputado federal Ricardo Barros. Deputado, bom dia. Bom dia a todos. Deputado, como é que está indo a transição? O senhor considera que as coisas estão indo bem ou existem dificuldades na negociação do novo governo com o Congresso nesse momento? Não, acho que está indo bem. A transição demorou muito a definir o texto da PEC. Nós temos há 3 semanas do final do ano legislativo e isso atrapalhou um pouco o andamento. Ainda não tem o acordo, não tem um texto efetivo que vai ser votado, previsto ser votado quarta-feira na Comissão de Justiça do Senado Federal e depois do plenário do Senado, seguindo para a Câmara. Nós, na Câmara, teremos que referendar o texto do Senado, porque não há tempo para voltar ao Senado uma nova votação de 2 turnos da PEC. Essa PEC, como vocês estão vendo, vai ser votada a ritmo expresso, e para que ela seja votada em ritmo expresso, superando as questões regimentais, tem que ser uma PEC que todo mundo concorde com ela, né? Então esse que é o problema de construir uma solução onde todos estejam de acordo, e para isso o presidente Lula tem que atuar diretamente, porque muitas demandas foram apresentadas em universidades e outras coisas, então não é hora de resolver isso. O presidente Lula terá 4 anos de governo com o Congresso eleito com ele, né, para poder resolver as questões de seu programa de governo e aprová-las no Congresso Nacional. Não é nesta PEC da transição que nós resolveremos todos os problemas do próximo governo. Agora, se essa PEC for aprovada e também existe um Congresso que vai assumir a partir de janeiro, por mais que, por exemplo, deputados como o senhor, o próprio Enio Verri, alguns que representam Maringá, estará nele. Mas muita gente muda e ele é muito, muito ligado hoje ao que nós chamamos de centrão e de oposição. A vida vai ser tranquila para o futuro governo ou não? Eu acredito que sim. Não no primeiro ano, porque há um radicalismo estabelecido nas bases eleitorais. Então, os parlamentares terão dificuldades de se mover para longe daquele grupo que os elegeu. É natural que o governo, o presidente eleito, teve 80 deputados na sua coligação, na sua federação, e precisa de 257 votos para aprovar qualquer matéria e 308 para aprovar uma emenda constitucional. Então, ele necessariamente precisa buscar apoiamentos de novos partidos para a sua base eleitoral. Mas o eleitor não quer saber disso, o eleitor está radicalizado, né? É um lado, outro lado. E todos os partidos têm os seus deputados do Nordeste, que são mais, né, ligados ao presidente eleito, Lula, e os deputados do Sul, Sudeste, que são mais ligados ao Bolsonaro. O eleitor aqui, 62% dos votos do Paraná e 67% dos votos de Maringá foram para o Bolsonaro. Então nós temos que respeitar também a posição do eleitor. Portanto, o que eu tenho defendido no meu partido é que ficamos 1 ano independentes e depois vamos reavaliar o momento político como vai estar lá na frente. Eu queria aproveitar essa colocação do senhor de que existe, por exemplo, na região que nós estamos aqui, teve uma grande votação para Jair Bolsonaro. Agora vamos ter um governo Lula. O senhor sempre foi um excelente articulador em relação ao legislativo e executivo, assumiu papel de destaque em outros governos, inclusive governos do PT, e agora vem um novo governo do PT, mas o senhor teve um papel muito importante de destaque nesse governo. Diante desse radicalismo, como é que fica o posicionamento de um deputado como o senhor, já que as bases vão lhe cobrar, de certa forma, uma oposição, mas existe a necessidade também, em alguns momentos, de aproximação do futuro governo? Não, eu estou sendo claro aqui. A minha posição é que a bancada do Progressistas que é independente, porque nós temos lá uns 17 deputados do Nordeste que querem ser governo amanhã e temos os deputados do Sul-Sudeste que não podem se movimentar nessa direção agora, e o partido é um todo. O nosso presidente Ciro Nogueira queria ficar na oposição, até declarou que vai ser oposição nos 4 anos, né? Então nós temos deputados que já serão situação agora, no primeiro momento, porque até apoiaram Lula lá nos seus estados. Temos deputados que vão ficar na oposição, porque são de base bolsonarista, radical, e temos deputados que vão ficar independentes,
o que for importante para o Brasil é votado, o que for só interesse do governo não será votado. Então, está muito clara a minha posição, né? O Hélio Verri é um parlamentar muito qualificado, né, tecnicamente, e transita muito bem no próximo governo. Maringá está bem atendida nesse sentido, com o prefeito Ulisses Maia, que também apoiou o Hélio aqui na campanha, né? Também liberou os secretários para me apoiar nessa eleição. Então, nós vamos fazer a nossa linha de frente. Por que eu fui líder e vice-líder de todos os governos e ministro do governo Temer? Porque o progressista sempre foi base de todos os governos, né? Então, me indicou, ou eu fui convidado para representar o progressista na articulação política. Então, isso é uma questão que só se resolverá num outro momento, ou não também. Vai depender se o governo Lula vai estar bem, não vai estar bem, e se vai ter interesse ou não de ter o nosso partido na sua base. Mas isso não pode ser feito agora. Para mim, está claro, não é momento do progressista ser base do governo, mas também não é nossa obrigação ser oposição, porque nós tínhamos a Tereza Cristina, oferecemos o nosso partido para o presidente filiar, ele veio para o PL. Oferecemos a Tereza Cristina como vice, que era importante porque o Bolsonaro tinha dificuldade com as mulheres no voto. Ele não aceitou. Então, a chapa era PL puro, o PL está na oposição. Nós, os republicanos e União Brasil, minha opinião, devemos ficar independentes. Os outros dois partidos já se reuniram, já declararam independentes. O nosso partido, eu estou cobrando que faça essa reunião, até para dar liberdade a quem quer ser governo, para ser governo, não tem nenhum problema. Bom, pelo que o senhor colocou, cena dos próximos capítulos, quer dizer, vou esperar o próximo ano para ver como é que vai acontecer, mas eu quero fazer uma pergunta que acho que boa parte dos brasileiros gostariam de fazer, principalmente para quem, como o senhor, teve uma proximidade muito grande com o presidente que está saindo, o senhor tinha uma ligação muito grande, apoiou ele na candidatura à presidência da República, fez uma campanha intensa, inclusive, né, do próprio partido também, o Progressistas, mas aí qual é o futuro do presidente Jair Bolsonaro? Diante dessa situação que nós temos, manifestações, inclusive aqui na região, no sul do país, a favor dele, das estradas, em frente a quartéis, tem algumas que ainda continuam. Como é que fica o papel dele daqui para frente, na opinião do senhor? Falando como um analista político, para quem tem experiência na política, conhece quais são as articulações de alguém que teve praticamente metade dos votos e agora tem um capital político fantástico para fazer uma oposição, mas se comporta dessa forma silenciosa. É o adequado, na opinião do senhor? Qual será o futuro de Jair Bolsonaro? Então, Bolsonaro, na minha opinião, será o líder da oposição, tem a maior bancada no Senado, tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, tem o governo de São Paulo e outros governos aliados, né? E tem 50% dos votos do Brasil. Então, Bolsonaro tem tudo para ser o contraponto ao governo Lula, e é esse o papel. O partido já declarou que vai ser oposição, e acho que é isso que nós devemos esperar dele. Ele passa por um momento aí de introspectivo, né? E está fazendo as suas reflexões. Eu estive pessoalmente com ele sexta-feira passada, conversei longamente. Acho que tudo vai se normalizar e o Bolsonaro será o líder da oposição ao governo Lula, né? É uma pessoa que, onde for no Brasil, tem seguidores. Se ele fizer uma live, muita gente vai estar assistindo. E ele vai ter um papel importante em contestar, em fazer observações, questionamentos às decisões do futuro governo. Então, nós vamos ter que ter a paciência. São 4 longos anos, né, que a gente tem de novo governo, mas passa muito rápido, né? A gente fala 4 anos, quando vai ver, já passou. Então, vamos agora cuidar das eleições municipais, que é o foco mais imediato, mas, obviamente, o Bolsonaro vai estar nos palanques dos prefeitos daqui a 2 anos e vai estar liderando a oposição no Brasil e deverá ser candidato à reeleição, na minha opinião, daqui a 4 anos, a retornar ao presidente da República, que o que prejudica, em tese, candidaturas como do Ratinho Júnior, do Zema, do próprio Tarcísio, que já estavam pensando em ser sucessores do Bolsonaro. Obviamente, o Lula vai à reeleição, Bolsonaro na oposição, polariza de novo, não tem espaço para a terceira via.
O senhor acredita numa reeleição do presidente Lula, por mais que ele tenha falado que não vai se candidatar a um novo mandato? Ele pode não ser candidato, mas vai ter o seu candidato. Ah, sim, né? Tá, entendi. Então, nós teremos a polarização. Lula num palanque e Bolsonaro no outro. É isso. Brincando um pouco, só para encher um pouco o saco, literalmente. Bolsonaro está deprimido? Olha, eu conversei com ele, não achei ele deprimido. Né? Eu achei ele introspectivo. Né? Ele, obviamente, passou um momento de estresse, pegou erisipela, está com uma hérnia de novo, tem que cuidar daquela facada. Então, o Bolsonaro... Mas o Bolsonaro é muito disposto. Eu nunca vi uma pessoa com tanta disposição para fazer campanha. Ele sai por meio do povo, fica 2, 3 horas cumprimentando pessoas e vai fez 2 compromissos por dia, todos os dias na agenda de campanha, e realmente impressionante o carisma dele com as pessoas e a disposição de trabalho que ele tem. Eu acho que logo ele retoma a energia e vamos para frente. Obviamente ele teve um baque muito grande, ele sempre foi muito bem recebido em todos os lugares do Brasil, muita gente, muito entusiasmo, e aquilo transmitia para ele, obviamente, a sensação da vitória. Mas vamos lá. Eu lamento só o ativismo político do judiciário, que lamentavelmente interferiu diretamente no resultado da eleição, as resoluções ilegais do Alexandre de Moraes, né, autoritárias. Até hoje ele está dando canetada em todo mundo. A eleição já acabou, gente. Ele não tem, como presidente do tribunal, mais jurisdição para estar tomando essas decisões. Mas, para ele, a eleição não acabou. O Alexandre de Moraes está embalado no jogo e continua achando que vai mandar sozinho no Brasil. Está ruim para ele, né, e está ruim para os seus colegas ministros do Supremo, que também não estão gostando de ser coadjuvantes. Mas isso vai vir uma resposta do próximo Congresso. É a tarefa principal do próximo Congresso eleito, senadores e deputados, enquadrar o judiciário. Deputado, rapidinho, 1 minuto. O ano que vem vai ser melhor? Olha, espero que sim. Vai depender muito do presidente Lula, eleito, né, das escolhas que ele fizer para a condução da economia. O Brasil vive um excelente momento econômico. Nós temos a menor taxa de desemprego nos últimos anos, inflação menor que os Estados Unidos e Europa, crescimento econômico maior do que os Estados Unidos e Europa. O ministro Paulo Guedes, com todas as dificuldades que passou com pandemia e guerra da Rússia e da Ucrânia, colocou o país num bom ritmo de investimentos e de economia. Temos R$1 trilhão em concessões rodoviárias, ferroviárias, aeroportos, portos, tudo contratado para ser investido. Agora, precisa que ele, né, mantenha esses investidores confiantes, porque senão perdemos todo esse grande momento econômico que, apesar da crise, o Brasil vem vivendo. Deputado, muito obrigado por essa conversa. Bom fim de semana. Até o próximo encontro. Obrigado a vocês. Estamos aqui em Maringá. Tomara que, né, consigamos manter esse bom ambiente de convergência política que faz com que Maringá caminhe sempre para frente. Temos aí agora contorno sul metropolitano, obra da nova estação do aeroporto, com emendas que colocamos no orçamento como emendas de bancada, e vamos estar com o prefeito Ulisses Maia em Brasília, junto com o Enio, com os outros deputados do Timóteo e Faur, pedindo aos relatores do orçamento colocar dinheiro para a gente tocar essas obras de Maringá. Um abraço. Conversei com o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas, ele que foi líder do atual governo da Câmara de Deputados. Falamos um pouco sobre o futuro do país, o momento político que estamos atravessando. 10h29.